Oi, pessoal! Eu quero falar com vocês hoje sobre uma situação que me aconteceu esses dias. Na nossa rua, o caminhão do lixo passa segunda, quarta e sexta. Teve um dia que eu esqueci de colocar o lixo lá na frente. Aí eu escutei o barulho do caminhão, que ele passa 10 horas, 11 horas, às vezes ele não passa num horário fixo. E aí eu levei um susto que eu escutei o barulhão dele vindo, né? Porque ele faz um barulho bem típico. E eu corri para levar o lixo. E quando eu estava chegando no portão, o menino viu, o menino que recolhe o lixo, né? Que põe o lixo dentro do caminhão. E ele disse para o motorista: para. Daí quando eu entreguei o lixo para ele, que ele foi colocar no caminhão, ele sorriu. Foi bem simpático assim. E eu fiquei muito feliz por aquela troca de empatia, né? E aí eu entrei. Depois de uma semana, eu acabei esquecendo novamente. Só que daí eu escutei o barulho do caminhão e não deu tempo de eu levar. E aí eu fiquei ouvindo o caminhão passar e eu vi que quando chegou perto da minha casa, ele passou bem devagar, como se ele quisesse dar tempo para eu levar o lixo. E eu achei uma atitude, um gesto tão bonito da parte deles, assim, essa coisa de... Parece que a gente tinha entre nós um certo sentimento, né, de respeito e de querer bem. E aí eu fiquei pensando, né, hoje eu fiquei pensando em todos os trabalhadores, na dedicação que cada um tem no seu trabalho. Eu pensei nos médicos, nos enfermeiros, nos auxiliares de enfermagem, nos recepcionistas, né, quem trabalha no hospital. Pensei nos bombeiros, um trabalho tão importante para a gente. Eu pensei nos professores, nos meus colegas de profissão, que com essa pandemia tiveram que modificar todo o seu jeito de trabalhar. Muita gente não sabia lidar com a tecnologia, teve que modificar o seu jeito de trabalhar em casa. Tanta gente que está em casa trabalhando home office, né, com a sua família, tentando conciliar os afazeres de casa junto com os seus filhos e o trabalho, né, trazer o trabalho para dentro de casa. Eu vou ao supermercado e eu vejo aquelas pessoas que são obrigadas a trabalhar como os caixas de mercado, correndo risco de contrair o vírus ali, né, no cotidiano. Tantas pessoas que são trabalhos essenciais, que estão trabalhando para que a gente possa passar por essa situação de uma forma mais tranquila, né? Então, o dia do trabalho do trabalhador hoje está sendo diferente de todos os outros. E eu quero dizer para essas pessoas que eu agradeço muito por estarem trabalhando para que a gente possa ficar em isolamento. Eu trago para vocês hoje o Bertolt Brecht, que foi um cara, um poeta, romancista e dramaturgo, que foi mais dramaturgo do que poeta e romancista, que ele trabalhava em suas obras as questões sociais, principalmente relacionadas aos trabalhadores. Ele nasceu na Alemanha no finalzinho do século XIX e no século XX ele teve que se exilar, ir para outros países, fugindo de uma Alemanha nazista. Depois, quando ele estava nos Estados Unidos, ele teve que sair de lá porque ele era um marxista convicto e nunca se filiou a nenhum partido comunista, mas foi perseguido por isso, né? E depois voltou para a Europa e ele revolucionou o teatro, né? Desenvolvendo um teatro épico. Nas peças dele, ele abordava temas sociais e fazia com que a plateia se envolvesse de uma forma a transformar a realidade em que ela vivia, né, no seu cotidiano. Ele foi um homem que veio para fazer com que as pessoas pensassem sobre a sua realidade através da sua obra. Quando eu conheci Bertolt Brecht, foi através de um poema dele, que eu acho que muita gente conhece, que é um analfabeto político. E eu me apaixonei por ele ali. E ali eu fui estudar, né, a sua biografia. E quanto mais eu lia, mais eu gostava dele. A história de vida dele é muito interessante. Ele morreu com 58 anos de parada cardíaca, mas tudo que ele escreveu, tudo que ele produziu, né, a história de Galileu, tem muita peça teatral dele que reflete sobre tudo, né?
principalmente a questão dos operários, dos trabalhadores, da luta, né? Porque ele faz uma crítica muito ferrenha ao capitalismo, o sistema capitalista. E é o que a gente está vivendo nesse exato momento, né? Entre a gente cuidar da nossa vida ou perder o emprego, ou passar fome, ou a gente está naquela situação, né? Naquele beco sem saída. Ou a gente vai trabalhar e corre o risco de vida, ou a gente não vai trabalhar e perde o emprego, ou vai faltar comida na mesa, e tem o empresário e tem o trabalhador. Nós estamos numa situação agora também delicada, e a questão da empatia com o outro, com o trabalhador, a empatia com o empresário, onde é que o governo entra nessa situação. Nós estamos numa situação assim, e a gente vive num sistema capitalista, né? E aí eu pensei, qual poema que eu poderia trazer para hoje, para o Dia do Trabalhador? E aí eu trouxe Perguntas de um Trabalhador que Lê. Vamos lá? Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram as pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre? Em que casas da Dourada Lima viviam aqueles que a construíram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os erigiu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? Bizâncio, tão famosa, tinha somente palácios para seus moradores? Na legendária Atlântida, quando o mar a engoliu, os afogados continuaram a dar ordem a seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho? César ocupou a Gália. Não estava com ele nenhum mesmo um cozinheiro? Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Foi o único a chorar? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem partilhou da vitória? A cada página, uma vitória. Quem preparava os banquetes? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, tantas questões. Esse poema é de 1935. Tão atual, né? Um beijo, meus trabalhadores queridos! Amo vocês, fiquem bem. Até a próxima!